vamos falar sobre a teoria clássica dos testes, ou teoria clássica da medida. Quando a gente tem um teste, um questionário, um conjunto de itens, o jeito mais usual de analisar é pela teoria clássica dos testes. Então, para a gente trabalhar, para fazer os exemplos, vamos usar aquele questionário da altura. Se vocês lembram, né, a ideia era medir a altura por meio de um questionário. Então, aquele teste, a gente tinha 14 itens dicotômicos, que era a resposta sim ou não, né, 0 ou 1. Aquele teste, aquele conjunto de itens foi respondido por 211 alunos. Vocês têm essas respostas no arquivo Excel aqui, altura underline clássica.xll. Alguns itens ali, algumas pessoas não responderam todas as questões, deixaram em branco algumas. Então, lá no conjunto de itens, nos dados, está com código NA, essa não apresentado. Nessa análise que a gente vai fazer, a gente vai tratar como 0, mas também poderia tratar como não apresentado com outras questões. O teste consistia, então, de 14 questões. As questões eram essas, né? A primeira, na cama eu frequentemente sinto frio nos pés. 2, eu frequentemente desço as escadas de 2 em 2 degraus. Para todas essas respostas, a pessoa dizia ou sim ou não. Tá? Na nossa codificação lá nos dados é 0 se não e 1 se for o sim. Tá? Acho que me daria bem num time de basquete, por aí vai. Tá? Aí a questão 7 é você é capaz de pegar um objeto no alto de um armário sem usar escada. A questão 8 é você abaixa quando vai passar por uma porta. A questão 9 é você consegue guardar bagagem no porta-malas do avião e assim vai. Então, o que é essa análise pela teoria clássica? Nada mais é do que calcular o score. Então, a ideia é que a gente está medindo a altura com aquelas 14 questões. Então, a gente simplesmente vai somar a quantidade de sim respondida, a quantidade de acertos, o pessoal costuma falar, né? A gente costuma falar para fazer analogia com uma prova no campo da educação, né? Mas no caso aqui com a soma das concordâncias, né? do sim. Tá? E a ideia é que quanto maior for esse score, mais alto é a pessoa. Quanto menor for esse score, mais baixa a pessoa. Uma pessoa baixa, ela vai responder não para todas as questões, ou para a maioria das questões. Uma pessoa alta vai responder sim para a maioria das questões, ou para todas as questões. E além do score, a gente tem alguns indicadores que vão mostrar algumas características daqueles itens, de cada item daí, né? Então, o primeiro é o índice de dificuldade, que é a proporção de respostas corretas em cada item. No caso aqui do nosso questionário, é proporção de concordâncias, né, para cada item. Como é um número de 0 a 1, né, o 0 quer dizer que ninguém respondeu sim, ninguém concordou com aquele item, ninguém acertou aquele item. O 1 quer dizer que todos colocaram sim, todos acertaram, todos concordaram com aquele item. Então, talvez um nome melhor fosse índice de facilidade, né? Porque quanto maior o número, mais fácil é o item, né? Mas o pessoal chama de índice de dificuldade. O outro índice é o índice de discriminação, que mostra uma característica importante do item, que é quando a gente faz um questionário, quando a gente faz uma prova, quando a gente quer medir um traço latente, no caso é a altura, qual é a função de cada item daqueles? É discriminar, quer dizer, diferenciar pessoas mais altas das pessoas mais baixas, no caso aqui do nosso questionário. Então, essa característica de discriminação é uma característica importante do item. Se deseja que o item discrimine, nesse sentido de diferenciar pessoas mais altas das mais baixas. Então, esse índice de discriminação é a diferença entre a proporção de acertos. Então, é a diferença entre a proporção de acertos, que é aquele índice de dificuldade lá, de dois grupos, dos participantes com maior habilidade, no nosso caso com maior altura, né? Então a gente vai pegar um grupo com 27% dos respondentes com as pontuações mais altas e vai pegar um segundo grupo com 27% dos respondentes com as pontuações mais baixas, no caso aqui com os menores scores, e vai fazer a diferença entre a proporção de acerto daqueles dois grupos. Tá? Então aqui a gente tem os índices de dificuldade dos itens. Então dá para ver o índice, o item mais fácil
entre aspas, né, que aqui está medindo a altura, mas o índice que teve maior concordância era o índice, não, o item de maior concordância, né, era o item 9, e o item mais difícil, quer dizer, que teve menor concordância, era o item 8, né? O item 8 era aquele da porta, né? Você abaixa quando vai passar por uma porta, que foi o que menos gente disse que sim, ninguém abaixa quando vai passar por uma porta. E o que teve mais concordância, que mais gente disse sim, é esse aqui. Você consegue guardar a bagagem no porta-malas do avião? Foi o que o pessoal disse mais sim. Nesse outro slide, a gente tem o índice de discriminação dos itens, né? Então, aqui tem o índice de dificuldade do grupo dos 27% menores scores, e aqui os índices de dificuldade do grupo com os 27% maiores scores. E o índice de discriminação é a diferença entre esses dois valores aqui. Então, dá para ver o índice, a maior discriminação foi esse daqui, o item 10. O que aconteceu com o item 10? Ó, pegando aquelas pessoas mais baixas, só 5,8% disseram sim para aquele item. E das pessoas mais altas, 96,6% disseram sim. Quer dizer, é importante. As pessoas baixas respondem não para aquele item e as pessoas altas respondem sim para aquele item. Então, é um item que discrimina. O item 10 é aquele, você regula o banco do carro para trás, claro, quando vai pegar o carro de uma outra pessoa, alguma coisa assim, né? Está subentendido isso daqui, né? O que é um índice de discriminação alto? Não tem essa resposta, tá? A ideia é que quanto mais alto, melhor. Só que o que acontece? Se o índice de dificuldade é muito baixo ou muito alto, esse índice de discriminação vai ser baixo. Por exemplo, se o índice de dificuldade de um item for, sei lá, 10%, só 0,10, 0,1, o índice de discriminação não vai ser maior que 0,1, porque não tem sentido. Mas normalmente vai ser um item que não discrimina, né? Se no limite um item ninguém responde sim para aquele item, ele não está discriminando, ele não cumpre sua função de diferenciar pessoas de alturas diferentes, pelo menos para aquele grupo que está sendo medido. E se todos responderam sim para o item, acontece a mesma coisa, né? Então, o que acontece no item de discriminação? Quando o item de dificuldade está lá em torno dos 50%, esses valores do item de discriminação tendem a ser maiores. E quando o índice de dificuldade ou é muito baixo ou muito alto, esses valores tendem a ser menores. É isso que acontece nesse gráfico, a gente vai ver. Tem uma tendência de aumentar aqui, né? Só que se vocês olharem, o 50% está por aqui, né? Está por aqui. Então, aqui começa a ter a tendência de diminuir, embora a gente só tenha um aqui acima, né? Mas se tivesse mais, vocês iriam ver que iria ter uma tendência a acontecer mais ou menos. No arquivo Excel altura clássica, vocês têm aqui, nessa primeira planilha, dados, a gente tem os dados, quer dizer, tem aqui o identificador do respondente, de 1 a 211, então teve 211 respostas. Alguns, como eu falei, não responderam, então está aqui como NA. E aqui a gente tem o item 1, item 2, item 3, até o 14º, tem 14 itens. Então essa é a nossa base de dados. Nessa outra planilha aqui que eu coloquei saída R, além desses dados aqui, né, e os dados do NA eu transformei em 0, eu criei aqui uma coluna score, que é simplesmente a soma. Aumentando aqui um pouco para vocês verem melhor, é a soma, o score é a soma daqueles itens lá, quer dizer, o 0 é não, o 1 é sim, então é a soma de sim. E na verdade aqui eu já ordenei o score de baixo para cima. Por quê? Porque para calcular aquele índice de discriminação, se é que vocês lembram, a gente tinha que separar em dois grupos. O grupo do sim, dos altos, scores mais altos, e dos mais baixos. Então, ia pegar os 27% mais baixos e os 27% mais altos. 27% de 211
quer dizer, 0,27 vezes 211 dá 57. Então eu coloquei isso aqui para a gente separar o 57, que daria pessoa 57 estaria aqui, ó, na linha 58, aqui no caso, com score de 2. Tá? Mas o que acontece? Na verdade, entre 57 e 58, né, daria. Tá? Mas o que acontece? Ó, score de 2. O de número 59, 60 também tem score 2. Então, por que eu vou cortar nesse 59, 58 ou no 57, se o 60, 61, tudo tem 2, né? Então, na verdade, eu vou pegar todo o grupo dos scores até 2. Então, se eu for aqui, ó, o último é essa linha 70 aqui. Então, esse grupo de cima, aqui acima dessa linha 70, é o grupo dos menores scores, dos 27% menores scores, deu um pouquinho mais de 27% por causa dessa questão aqui. E assim, como nos de baixo, né, eu iria no de cima lá, né, se pegar lá 27% de 211, dá 58 ali, por aí, né? Então, 211 menos os 58, 57, vai dar aqui nessa linha 154, entre 154 e 155, mas, de novo, o score aqui é 7. E na linha anterior eu tenho também o score 7. Então, eu incluí na linha, a observação lá, o respondente 153 também. Então, dessa linha para cima é que vai ser aquele grupo dos scores mais altos. Tá? E aqui na parte de baixo dessa planilha, eu tenho aqui o cálculo do índice de dificuldade. Então, fiz o cálculo aqui para vocês da soma dos zeros e tal. Tem aqui o índice de dificuldade, que é simplesmente a média, né? Uma média daquele grupo total. Nessa linha de baixo eu fiz a média só daquele grupo dos scores menores, até 2, e nessa linha essa linha de baixo, P27 maiores, eu fiz a média, quer dizer, o índice de dificuldade daquela linha 154 para cima, quer dizer, do grupo dos mais altos. E aqui o índice de discriminação é a diferença entre aqueles dois. Então, aqui nessa linha, a gente tem o índice de dificuldade e o índice de discriminação para aqueles valores, para aqueles itens, desculpa. Além do índice de dificuldade e de discriminação, tem um outro indicador importante, que é o de consistência dos itens, que é o coeficiente ponto bisserial. O que é esse coeficiente ponto bisserial? Nada mais é do que aquela correlação de Pearson, R de Pearson, né, entre o desempenho no item dicotomizado e o desempenho no teste. Ou seja, traduzindo, né, eu vou pegar a correlação entre o score, aquela soma, e a resposta no item, que era 0 ou 1. Então, vou pegar um R de Pearson e fazer aquilo ali. Então simplesmente é uma correlação. Essa correlação, ela não é bem correta, porque, se vocês se lembram, a correlação de Pearson, ela pressupõe duas variáveis quantitativas. E a variável, o score ainda a gente considera uma variável quantitativa, que é a soma lá dos acertos e tal. Agora, a resposta no item é 0 e 1, né? 0 e 1, quer dizer, a gente está forçando bastante, né? Considerando essa variável como quantitativa. Então, o pessoal ainda faz um ajuste nesse coeficiente de Pearson, ou nesse coeficiente ponto bisserial, e chega num outro coeficiente, que é o coeficiente bisserial. É simplesmente uma transformação daquele coeficiente bisserial. A ideia é que, imagina que aquele 0 e 1 saia de uma variável originalmente quantitativa, normal, tal. Não interessa bem essa dedução, mas a gente tem a fórmula aqui também, o coeficiente bisserial é o R, que é o coeficiente ponto bisserial, aquele anterior que eu falei, vezes raiz quadrada de P vezes 1 menos P, dividido por esse H de P aqui. Então, o R, como eu falei, é o coeficiente ponto bisserial, é a correlação de Pearson. Esse P é a proporção de respostas para cada categoria do item. Quer dizer, a gente está trabalhando com a resposta sim. Então, o
P seria o próprio índice de dificuldade. Mas depois a gente vai ver, a gente poderia trabalhar com as outras respostas possíveis também, então o P mudaria. E esse H de P, que vai no divisor lá, é o valor da densidade da distribuição normal padrão. Quer dizer, pega a função da normal padrão, não sei se vocês se lembram, né, mas uma variável quantitativa ela é identificada pela função densidade de probabilidade. Tem a função lá da distribuição normal padronizada, padrão, média 0, desvio padrão 1. Então, quando entra lá na fórmula, usa aquela fórmula, ela pega lá, é o valor daquela densidade no ponto em que a área da curva à esquerda desse ponto é igual a P, que seria isso daqui, ó. Então, eu tenho lá a distribuição normal padrão, que é essa fórmula aqui da distribuição normal padrão, a função densidade dela tem essa fórmula aqui. Eu vou pegar essa área sendo igual a P, essa área em amarelo aqui, e vou pegar esse valor aqui, quer dizer, eu vou substituir, vou pegar o valor de Z aqui no ponto em que o P é igual àquele índice de dificuldade e vou substituir aquele Z nessa fórmula aqui. E isso aqui é o H de P. Isso aqui é que vai me dar esse H de P aqui. Tá? Aqui a gente tem a correlação de Pearson e o coeficiente bisserial para cada item. Então, a ideia aqui é que quanto maior essa correlação, melhor será, porque a ideia do item é assim, a ideia, a interpretação dessa correlação seria mais ou menos assim, à medida que vai aumentando o score, vai aumentando a proporção de número de valor 1, quer dizer, vai aumentando o acerto, vai aumentando a concordância com aquele item. Então, é uma coisa interessante que esse valor seja alto. Né? O que é alto? Aí tem essa resposta, né? Tem autor que fala que 0,4, tem autor que fala em 0,3. Aqui, para esse ponto bisserial aqui, um pouquinho menos, porque no bisserial vocês podem ver os valores aumentam um pouquinho, né? Mas uma outra questão para isso aqui é que também é muito comum você fazer o tal do expurgo de item, a gente fazer, né, o tal do expurgo de item. O que é o expurgo de item? Eu estou pegando uma variável que por exemplo, o item 01, o item 01 lá, que o primeiro cara não respondeu 0, o segundo respondeu 1, etc, etc. É um monte de 01, e eu estou pegando o score. O que é o score? O score é a soma de todos das respostas, no caso aqui do nosso questionário, das 14 questões. Então, eu tenho aqui um score aqui, x, né? x1, x2, x3. Né? Então, eu estou pegando a correlação desse aqui com esse daqui, e depois, na bisserial, faz aquela correção e tal, né? Mas o que acontece? Esse score, sendo a soma de todos os itens, esses valores, eles entram também aqui. Quer dizer, alguma correlação sempre vai ter, porque esse conjunto de 0,1 do item 1, por exemplo, que eu estou pegando aqui, ele é correlacionado automaticamente, uma parte dele, pelo menos, com esse score. Então, o que o pessoal faz? Pega o score, pega um score expurgado, que eles falam, quer dizer, para o item 1, para analisar o item 1, eles pegam esse score, exceto menos a resposta do item 1. Quer dizer, eles pegam o score só considerando a soma dos outros 13 itens. Então, usa esse score expurgado para fazer o cálculo dessa correlação. Entenderam? Para eliminar esse efeito, vamos dizer, automático, de uma correlação automática, entre aspas, que aconteceria por causa do item, porque o score já é a soma do próprio item. Claro, quando eu tenho um questionário muito longo, com muitos itens, esse impacto é muito pequeno. Se eu tivesse um questionário muito pequeno, com muito poucos itens, esse efeito é maior, né? Esse efeito indesejado é maior. Né? Mas, de um modo geral, o pessoal faz esse expurgo, o pessoal nos softwares, né? Faz o expurgo de itens para deixar mais limpo, vamos dizer, o score. Quando vai analisar o item 1, tira o efeito dele do score.
quando vai analisar o item 2, tira o efeito do item 2 no score e por aí vai. E daí cheguei aqui no coeficiente ponto bisserial, que é a correlação de Pearce, coeficiente bisserial, com aqueles valores expurgados. Por exemplo, o item 1, o coeficiente bisserial é baixo, né? 0,15. Se vocês se lembram, ele era 0,32 sem o expurgo. Quer dizer, esse valor a mais que veio ali é por causa do que o próprio item estava lá no score, o que ele estava sendo correlacionado. Então, de um modo geral, esses valores sem esse efeito do item são valores mais confiáveis, entre aspas. Tá? Mas aqui é a mesma análise, né? Então, um valor alto, né? Tem valores altos, isso aqui é excelente, né? De um modo geral, todos são altos, menos o item 1, que tem lá um valor de 0,15, né? A gente pode usar aí como limite o 0,4 aqui para o bisserial, mas assim, 0,3 talvez para o ponto bisserial, mas assim, não é uma regra, né? Não é regra isso daí. É o que o pessoal costuma fazer. Aqui na planilha Excel, eu calculei aqui nessa planilha saída R, né? Eu calculei a correlação de Pearson, que é o coeficiente ponto bisserial, com o expurgo, né? Como que eu fiz isso? Eu correlacionei, por exemplo, as respostas do item 1 com uma outra coluna que eu chamei score menos de 1. Por exemplo, essa última pessoa aqui, o score dele foi 14 aqui, ó. Só que o score expurgado foi 13. Por quê? Porque essa pessoa, ele respondeu sim para o item 1. Esse da linha 209 aqui, ó, ele respondeu 0 para o item 1. Então, quando eu faço o expurgo, daquela linha lá, ó, não mudou o score, porque ele tinha respondido 0. Tá? Então, esse score e menos 1 é o score expurgado. Então, na verdade, eu estou fazendo a correlação com aquele score expurgado. Quer dizer, eu estou deixando esse coeficiente aqui mais limpo, entre aspas. Daí, nessa linha de baixo aqui, tem o Z, a distribuição, é aquela função inversa da normal, quer dizer, eu estou pegando o índice de dificuldade e vendo qual seria o valor Z na distribuição normal, padronizada, e esse valor H de P é na função normDist, tá? Colocando 0 aqui na última parte para não ter a probabilidade. Não sei se vocês lembram, mas se colocar 1 aqui no finalzinho, a gente tem probabilidade, eu estou colocando 0 para não dar a probabilidade. E aqui tem o cálculo do coeficiente bisserial, que é aquela fórmula que eu apresentei para vocês no slide. Outra coisa que a gente pode olhar é essa curva característica do item. Qual que é a ideia? A ideia é que no eixo X eu pego o score do teste, que no caso aqui vocês lembram, pode variar de 0 a 14. Separo aqui, no caso aqui foi separado em 4 grupos. Então pega os grupos e junta e vê a proporção de acertos, o índice de dificuldade para cada região dessa. No caso aqui são 4 regiões. Qual que é a ideia? A ideia é que, à medida que vai aumentando o score, no caso aqui, à medida que vai aumentando a altura, a ideia é que a proporção de acertos iria aumentando. Então, se espera, ou se esperaria que essa curva aqui fosse, isso aqui sempre crescesse. Mais ou menos o que acontece aqui. Eu tenho aqui para o item 1 e aqui a curva do item 2. Né? Então, mais ou menos o que acontece com essa. Ó. Começa um valor baixo, subiu um pouquinho e subiu ali bastante. Então, esse é o comportamento esperado dessa curva característica do item. Quer dizer, à medida que a altura vai aumentando, quer dizer, o score vai aumentando, a medida de acertos vai aumentando, a proporção de acertos, a proporção de concordância, o índice de dificuldade vai aumentando também. Tá? Então, esse 1 aqui já indica que não está muito legal. Se vocês se lembram, na correlação ponto bisserial também o item 1 já não era tão bom assim. O item 2 já era mais interessante na bisserial, mas olhando aqui é uma maneira gráfica, visual, de você ver esse tipo de coisa.
Outra questão que a gente vai falar é sobre a consistência do questionário. Então, para falar na consistência do questionário, vou falar aqui no modelinho da teoria clássica de medida. Então, qual que é o modelo? A ideia é esse daqui, ó. X é o score, é o valor que eu observei. Então, esse X é aquela coluna lá no Excel com a soma dos acertos. Esse V aqui é igual a um V mais um E. Esse V aqui seria o valor verdadeiro. Na verdade, na altura aqui é um exemplo que a gente está usando para demonstrar, mas a gente normalmente vai estar falando uma variável latente, né? Eu vou fazer uma prova para avaliar um negócio que é o conhecimento em estatística do aluno. Quer dizer, mas eu não sei, eu não consigo medir diretamente o conhecimento do aluno. Eu não tenho uma balança para colocar o cara lá que me dá o conhecimento dele automaticamente. Então eu faço a prova e vou estimar o conhecimento dele por meio do número de acertos que ele tem na prova. Tá? Mais um erro, porque pode ter um erro que é considerado ali um erro aleatório, quer dizer, então é o valor verdadeiro mais um erro. Então tem esse é o modelinho da teoria clássica dos testes. A confiabilidade do teste tem várias maneiras de trabalhar confiabilidade ou de definir confiabilidade, né? Mas uma ideia, uma forma da gente entender seria isso aqui, ó. Imagina que, então aqui é o modelo, né? O score, o valor verdadeiro e o erro, né? Então eu posso, em termos de variância, eu poderia somar isso daí, porque são independentes lá. A ideia do erro, os erros são independentes, né? Então eu tenho ali que a variância dos scores seria igual à variância dos valores verdadeiros mais a variância dos erros. E é uma das maneiras de definir confiabilidade, é isso, é 1 menos a variância, a proporção da variância dos erros na variância total. Quer dizer, a proporção errada, né? 1 menos a proporção errada vai dar a proporção correta. Então, é uma maneira de ver confiabilidade. Na verdade, é impossível medir isso, porque a gente não conhece o valor verdadeiro, né? A gente não tem, quando mede ali, o valor verdadeiro. No caso da altura, até poderia, né? Porque a gente, no questionário original, foi pedido a altura original, mas, como regra, eu não tenho o valor verdadeiro. Existe um indicador, um coeficiente muito usado, muito famoso, que o pessoal usa assim, muito nos relatórios de pesquisa, quando está tratando de questionário, né? É o coeficiente alfa de Cronbach. Então, é uma fórmula aqui, né? Alfa é K sobre K menos 1, vezes 1 menos somatório ali de SI ao quadrado sobre S ao quadrado de T. Né? Isso aqui, se vocês olharem, tem uma semelhança com essa ideia de confiabilidade. Né? 1 menos a variância, vamos dizer, dos erros sobre a variância total, que é a variância dos scores, né? No caso aqui. Então, aqui também é a mesma ideia. Né? Isso aqui é 1 menos essa variância, que seria lá no original a variância dos erros, é dado pelo somatório das variâncias das respostas dos itens individuais. Então, pego a variância do item 1, mais a variância do item 2, mais a variância do item 3, por aí vai, e divido pela variância da soma, que é a variância do score. Tá? E o K aqui é o número de itens, é um ajuste só para fazer, né? Como tem 14 itens, seria 14 sobre 13. Tá? No caso do nosso questionário aqui, esse da altura, né? Esse alfa aqui deu 0,828. Então, tem ali os valores e tal, deu 0,828. E uma outra medida, é o erro padrão da medida, é o raiz quadrada dessa variância aqui dos scores, vezes 1 menos alfa, que vai dar 11,78, tal, naqueles valores, vai dar 1,55. Da mesma forma que a gente fez lá com o coeficiente bisserial, eu posso também fazer o alfa com expurgo de item.
Só que no caso do coeficiente bisserial, a ideia é que o coeficiente ele fica melhor, né? Ele tira, vamos dizer, uma sujeirinha que estava lá dentro. Aqui não, aqui a ideia de fazer, quando eu calculo um alfa, tirando um item, a ideia é que eu consigo a informação de quanto que aquele item contribui para o teste. Qual que é a ideia? Se um item é consistente com o teste, com os demais itens, né? Essa que é a ideia da consistência, né? Os itens estão medindo mais ou menos a mesma coisa. Ah, sim, eu esqueci de falar, mas esse valor de 0,828 é um valor bom, né? Então, também não tem aquela resposta, o que é bom, o que é ruim, né? Tem autor que fala em 0,7, dá referência 0,7, tem autor que fala em 0,8, né? Mas vamos dizer, 0,7 aí é um valor que vários autores indicam aí como sendo indicando já um questionário consistente. Tá? Mas a ideia é assim, se o item é consistente com aquele restante dos itens, quer dizer, se ele está contribuindo com o teste, a exclusão do item deve reduzir esse alfa. Quer dizer, se eu tiro um item e esse alfa diminui, quer dizer que aquele item era importante para aquele valor alto observado naquele alfa. Se eu tiro o item e o alfa aumenta, quer dizer que aquele item estava meio que atrapalhando o resto dos itens. Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia desse alfa. Então, para aquele nosso questionário, o valor do alfa era 0,828. Então, o que acontece? Para todos os itens, com exceção do item 1, para todos os itens, esse valor diminui. Só que para o item 1 que esse valor aumenta, 0,839. O que isso está indicando? Que o item 1, de alguma forma, ele não está sendo bem consistente com os demais itens. Por quê? Porque tirando o item 1, o alfa daquele resto do conjunto dos itens, ele fica maior. Quer dizer, o item 1 parece que está meio que atrapalhando aquilo lá, né? O item 1, se vocês se lembram, o item 1 era aquele do frio nos pés na cama, né? Então, na cama eu frequentemente sinto frio nos pés. Quer dizer, essa questão parece que não está sendo muito consistente com as demais, porque a gente está querendo medir a altura, e as respostas delas parece que não estão tão consistentes. Já aparecia isso quando a gente falava no coeficiente bisserial, né, excluído ali, expurgado, né, porque o item 1 ele estava com coeficiente baixo, de 0,15, né, mas isso confirma aqui no alfa, né. Tá? Então essa que é a questão. Excel, naquela planilha saída R, aqui eu só repeti, ponto bisserial excluído, tá igual lá aqueles valores, mas aqui eu calculo a variância, isso aqui é uma variância do item, tá? Era aquele na fórmula do cálculo do alfa, era o SI, S ao quadrado I, que tinha um somatório antes lá, tá? Por quê? Porque daí eu somo aqui. Então aqui tem as variâncias, aqui tem o somatório das variâncias, esse valor aqui de 2,78 era o somatório do SI ao quadrado. Eu tenho aqui o número de itens e eu tenho aqui o cálculo do alfa, que usa isso daqui e não está aparecendo aqui, mas usa esse daqui, essa variância do score, que seria aquele S ao quadrado T, ou o expurgado seria o S ao quadrado quando vai para o item 1, quando vai fazer o do item 2 está aqui e por aí vai. Tá? Então tem o cálculo do alfa aqui, o erro padrão da medida, e o alfa expurgando o item 1, expurgando o item 2 e por aí vai, expurgando aqueles itens.